Ok, bom dia pessoal. Vamos retomar aqui as nossas aulas à distância. Nós tivemos que interromper aí por uns dias porque outras demandas me chegaram. Tive que participar da seleção do mestrado acadêmico em avaliação de políticas públicas, então tinha uma série de projetos para analisar. Mas agora vamos retomar aqui aos poucos as nossas aulas à distância e nossa unidade de aprender economia, baseado num livro aqui do Paul Singer. Bom, pessoal, a gente recordar o que a gente viu na nossa aula passada, né, no item 7, a gente falou aí de como o governo, o Estado, influencia, né, na criação da moeda. Ou seja, os bancos, eles passam agora a ter uma regulamentação, a regulamentação que advém do Estado. Essa regulamentação se dá através dos bancos centrais, né? Então são criados os bancos centrais como mecanismo aí de uma regulação da política de crédito. Se não houvesse essa política de crédito, o único real, o único dólar jogado na economia poderia ter um efeito multiplicador infinito, como nós falamos, né? E sempre há de existir uma reserva para que sejam realizadas as operações que necessitam de dinheiro vivo, né, de dinheiro em espécie. Por isso que aí os bancos centrais, eles instituíram aí a necessidade que todos os bancos comerciais têm de aportar diariamente uma porção do que eles recebem de depósito à vista na forma de encaixe ou, né, depósito compulsório ao Banco Central. É uma das formas de se atingir aí os objetivos da política monetária, ok, meus amigos? Então o governo ele se utiliza desse e de outros mecanismos de política monetária para operar aí a sua política econômica. Nós vamos já agora entrar, pessoal, no outro item muito importante que é o valor da moeda. Talvez seja aqui o item mais importante desse capítulo, né? Por que que às vezes uma moeda vale mais, uma moeda está valendo menos? Por que que existe inflação, né? Então, na história econômica, né, da humanidade, houve vários aí momentos na Idade Média em que se surgiu a inflação e os pensadores da época eram incapazes de analisar de fato com precisão por que estava havendo mais inflação. Um desses momentos foi quando houve aí o aporte significativo de metais preciosos, como a gente já falou, era o dinheiro da época, né? Era o equivalente geral da troca da época, eram os metais preciosos, que a Espanha houvera trazido das Américas. Esse aporte considerável de dinheiro fez com que a inflação subisse. Então, alguns aí grandes pensadores da época, como Catillon, começaram a desconfiar que havia uma relação entre excesso de moeda e inflação, e foi de fato o que houve. Depois, muito depois, com o surgimento aí dos economistas, né, da escola fisiocrata, de Adam Smith, essas relações entre moeda, o excesso de moeda e a inflação começou a ser aí estudado de uma forma mais detida, até se chegar a essa equação que tem logo no começo aí do item 8, valor da moeda, vai estar lá na página 54, né? Na página 53, melhor dizendo. Né? Então tem lá essa equação, que ela chama equação quantitativa da moeda, que é M Q vezes P sobre V. M igual a Q vezes P sobre V. Né? Essa equação foi aí sintetizada pelo grande economista o David Ricardo, economista ainda do século XVIII para o século XIX, né? Trabalhou nesse período aí, no início do século XIX. Mas o que é que quer dizer cada item aí dessa equação? Isso aqui é o mais importante, né, pessoal? M, moeda. Q, mercadorias compradas e vendidas. P, preço unitário de cada mercadoria. V, velocidade média de circulação da moeda. Para ser mais preciso em nossa análise, vamos ver o que é que o nosso autor aqui nos diz na página 53, tá, pessoal? Sobre essa equação. É a única equação que a gente vai estudar aqui na nossa empreitada com
o nosso colega aqui, nosso grande Paul Singer. Vamos lá, pessoal. Página 53, segundo parágrafo. Observem aí, acompanhando as notas de aula, como a gente já falou, é imprescindível sempre estar acompanhando com as notas de aula, não basta só ler aqui, ou melhor, só escutar o vídeo, né? M igual a Q vezes P sobre V. O que isso quer dizer? Cada elemento. P são os preços. Q é a quantidade de mercadorias que são compradas e vendidas no país durante um período, digamos, de um ano. Q vezes P é o valor de todas as transações que se fazem no país, desde a compra do pão, da padaria, até o pagamento de aluguel, impostos, etc, etc. P representa o preço unitário de cada automóvel, de cada sanduíche, etc. E Q é a quantidade dessas coisas que são transacionadas. V é a velocidade média de circulação, isto é, o número médio de vezes em que a mesma unidade monetária, o mesmo real, foi usado para alguma transação durante o ano. Obviamente, podemos usar R$1 fazendo uma compra num bar, cujo dono em seguida faz outra transação, pagando com o mesmo real, e assim por diante, de modo que a mesma moeda pode funcionar todo dia uma vez, ou seja, 365 vezes por ano. Outras moedas funcionarão menos. V é, portanto, uma velocidade média, ou seja, representa o número médio de vezes em que todas as moedas do país, legais e escriturais, são usadas durante o ano, certo, meus amigos? Então, a discussão dessa forma gira em que o que representa o que, né? Então, aí uma grande discussão, uma grande polêmica entre os economistas é, por exemplo, definir qual é desses elementos que são os mais importantes para essa equação. Os economistas chamados monetaristas afirmam que os preços decorrem da quantidade de moeda em circulação. Então, eles fizeram aí uma readaptação dessa equação, como vocês podem ver na página 54. Observem, agora é a mesma equação, mas foi formulada de forma alterada pelos monetaristas. O que eles fizeram? Eles colocaram agora P igual a M vezes V sobre Q. O que eles estão querendo comprovar com isso? Que há uma relação entre P, que são os preços, e M, certo? Que é a moeda. Como a moeda pode ser aí controlada, em tese, pelos governos, pelas autoridades monetárias, então P também pode ser controlado. Então, se há inflação, melhor dizendo, desculpa, né? É por culpa das autoridades monetárias que foram frouxas e não souberam aí conter o avanço quantitativo da moeda. Na página 54, o nosso autor vai dizer, dizem os monetaristas que dessa forma se mostra que o nível de preço é resultante da quantidade de moeda. Se V for mais ou menos constantes e se a quantidade de transações que depende do nível de produção do país, for dada, o aumento de M faz com que necessariamente o nível de preço, P, vá subir. E esta é a explicação da inflação. A inflação seria a consequência de uma expansão exagerada, desmedida de M, do volume dos meios de pagamento. A identidade é interpretada no sentido de que o volume da moeda determina P, o nível de preços. Ok, meus jovens? Aqui entrando no próximo item, que é uma continuidade desse, ele vai dizer o controle da oferta de moeda. Em que M, volume da moeda, pode ser controlado pelo governo. Né? Então nós vimos que os nossos colegas monetaristas eles têm a tese segundo a qual se há inflação, e a inflação para eles é o pior do caos econômico, tem que ser controlada de qualquer forma, né? Então se não há inflação no país, então o cálculo econômico é muito mais aí abrangente, muito mais preciso, então o grande mal é a inflação, então em que o M, o volume da moeda, pode ser controlado pelo governo. Pelos depósitos compulsórios, como a gente já viu, recolhidos ao Banco Central. Então, se eu quero enxugar a liquidez, como eles chamam, nos mercados, né? Se eu quero enxugar a quantidade de moeda para deter aí um escalonamento da inflação, o que é que eu faço? Eu pego e aumento o depósito do Banco Central. A cada R$10, vamos supor que fosse 2, agora aumento para 3, para 4, de acordo com a medida aí
que for ajustada para conter a inflação, certo, pessoal? Aumento da emissão de moeda, também o governo pode, se é ele que emite a moeda legal, ou seja, que a moeda é de custo forçado, no nosso caso o real, eu posso diminuir também a quantidade de emissão da moeda. E ainda tem outra forma, que é a forma do open market, ou seja, os títulos que o governo ele coloca ou ele retira do mercado. Se ele quer aí aumentar a quantidade de M, de moeda no mercado, o que ele faz? Ele compra os títulos que estão em circulação e troca aí por reais, no nosso caso, então vai aumentar a quantidade de reais. O contrário também é verdadeiro. E se a gente quiser, se o governo quiser enxugar, ele faz o movimento em contrário, ou seja, ele vai pegar e emitir mais títulos e recolher o real que está disponível. São as três formas que o governo tem de operar política monetária, nesse sentido de conter aí um imaginário surto inflacionário. Na página 55, aí o autor vai dizer, ó, se o governo quiser aumentar o M, ele recolhe os seus próprios títulos, ou seja, ele compra o RTN e LTN, que eram os títulos da época. Hoje em dia é título do governo federal mesmo, nome. Ao fazer isso, o governo paga as vendedoras desses títulos em cruzeiros, no nosso caso agora em real, e a quantidade total de reais em circulação aumenta. Se o governo quiser reduzir M, enxugar, como se diz, o excesso de moeda, ele coloca mais títulos no mercado. Ao vender seus títulos, o governo recebe em cruzeiro, recolhe, reduzindo a quantidade de moeda em circulação. Portanto, através do open market, através da determinação dos depósitos obrigatórios dos bancos comerciais no Banco Central e através da emissão de moeda legal, o governo tem um controle bastante razoável sobre o M. Quem determina M não é só o governo, evidentemente, mas ele tem, mais do que qualquer outra entidade isolada, poder para influir sobre o crescimento da massa de meios de pagamentos do país, correto, meus jovens? Todavia, nem sempre M corresponde aos estímulos lançados pelo governo. Na crise de 1930, por exemplo, ejetou-se volume de moeda nos bancos, mas não havia movimentação devido à crise. Na década de 80, no Brasil ocorreu o inverso, sem que fosse possível conter a inflação. Então, nem sempre essa aí receita dos monetaristas vai aí ocasionar insucesso. Para os monetaristas, os governos são capazes de controlar a inflação, em face que cabe a ele o controle do volume da moeda M. De fato, pessoal, historicamente, na maioria dos casos, né, quando se combate a inflação e se utiliza dessas três possibilidades em termos de política monetária, né, aí há o aumento do depósito compulsório, a restrição ao crédito, né, dos bancos através do aumento desse depósito compulsório, da restrição da emissão da moeda legal e dessa manipulação do open market, de fato se consegue enxugar, né, aí a economia, com sérias consequências para a atividade econômica, né? Vai haver várias quebras, vai haver aí uma tendência ao desemprego aumentar, enfim, né, a atividade econômica ela vai ser afetada. Mas no sentido inverso, aí já é mais complicado, né? Nem sempre essa formulação dá certo agora mesmo, né? Com essa crise, o governo ejetou através do bancos aí se fala em mais de 3 trilhões, né? Que se falou que se colocou no sistema bancário, e a gente vê que a crise não aí ainda foi debelada, está muito longe disso, né? Agora, isso aí, esse cenário que eu estou falando, né, dos 3 trilhões, foi lá nos Estados Unidos da América que se fala. Aqui também houve algo parecido, evidentemente que uma quantidade muito menor, né, em termos de volume de moeda foi disponibilizada, mas em tempos de crise, né, é muito difícil que alguém vá recorrer aos bancos para aí fazer investimentos, inversões, né? Pois então, nesse sentido, pessoal, a gente continua a próxima aula aqui no item 10, a moeda e os preços. Até lá, fique com Deus, felicidade para todos.